O inverno costuma ser um período muito complicado para determinadas plantas e é muito importante que vocês estejam atentos a certas dicas que nós vamos dar aqui hoje para que a horta de vocês aí fique linda, mesmo nesse período de frio e que a pluviosidade acaba caindo. Se você tiver interesse em ter acesso a essas 5 dicas que nós vamos dar hoje sobre cultivo de horta no período do inverno, aproveite e inscreva-se no canal, compartilhe aí o vídeo com seus amigos e colegas, acione o sininho para receber as notificações, dá aquele joinha, porque isso é sempre um incentivo a mais para que a gente possa trazer outros conteúdos interessantes para vocês. E vem comigo nesse vídeo, porque as dicas vão ser muito importantes. Solta a nossa vinheta aí. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 dicas imprescindíveis para que vocês tenham uma horta muito bonita, mesmo nesse período de inverno, em que a temperatura costuma cair bastante e junto com ela cai a pluviosidade também. Bom, vamos lá. Primeira dica. É lógico, se você estiver começando a sua horta, você vai ter que tomar certos cuidados. Agora, se você já tiver uma horta instalada, os cuidados serão outros. Se a sua horta começar a ser montada agora no período do inverno, a primeira dica está relacionada com o tipo de solo que você vai preparar. O solo precisa ser muito bem aerado e ter uma composição adequada às suas plantas. É óbvio que dependendo da planta que você estiver cultivando, pode ser que ela tenha uma necessidade que outra planta não tenha. Mas no geral, como que nós costumamos compor o nosso substrato de plantio? Geralmente 4 partes de substrato comprado aí em lojas de jardinagem, paisagismo, específico para hortas, 2 partes de humus de minhoca. Aliás, se você quiser fazer o seu próprio composto, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que vocês façam a sua composteira doméstica ou a sua vermicomposteira também. Então, 4 partes do substrato de plantio, 2 partes de humus de minhoca, 1 parte de uma mistura de farinha de osso com torta de mamona e 1 parte, geralmente, se você tiver condições de fazer, uma farinha de casca de banana, que ela é muito legal também e acaba trazendo potássio para suas plantas. Além do substrato ideal, é claro que vocês têm que tomar cuidado também com a escolha dos vasos, das jardineiras e dos recipientes de plantio, adequando o tamanho do recipiente ao tamanho máximo que a sua planta pode chegar, mesmo que você cultive em pequenos espaços como esse aqui. Se você já tiver uma horta implantada e a intenção for fazer apenas a manutenção da sua horta, o cuidado em relação ao solo principal é o seguinte: você tem que manter esse solo sempre bastante fofo. Então é bom que você faça uma aeração sempre que puder, porque é natural que nesse período agora do inverno, com a queda de temperatura e com a diminuição da pluviosidade, o solo acabe ressecando, fica com uma camada meio endurecida na superfície, e isso dificulta aí, inclusive, a penetração da água. E é legal então que você faça uma remoção, fazendo aquela aeração e possibilitando uma infiltração melhor da água, uma distribuição melhor das raízes também. Outra dica aí em relação ao solo, essa então é a terceira dica aqui de cultivo no inverno, é que você mantenha sempre uma cobertura morta sobre o solo. Por que essa cobertura morta? Porque além de ser um período em que as chuvas diminuem e, consequentemente, você acaba tendo um ambiente mais ressecado, inclusive se for num local alto como o meu aqui, né, em que venta muito e o vento acaba ressecando o solo com mais rapidez, é importante que você então coloque uma cobertura morta para que você consiga manter uma umidade mais constante no solo, evitando inclusive de ficar regando toda hora. Tá? O que você pode usar como cobertura? Pode usar aí a casca de pinos triturada, você consegue comprar isso aí em qualquer loja de jardinagem, de paisagismo. E nós aqui utilizamos muito a casca de arroz carbonizada, que ela já foi inclusive mostrada aqui por várias vezes. É uma das coisas que a gente utiliza, inclusive, quando a gente quer fazer o controle do Fungus gnats, aquele mosquitinho chatinho que eu já falei para vocês sobre ele aqui 2 vezes. Essa cobertura, independente de ser pela casca de arroz carbonizada, ou pela casca de pinos, ou mesmo que você tenha uma palha aí seca na sua região, desde que ela não tenha semente, para não ficar nascendo erva daninha no seu vaso, qualquer uma delas vai desempenhar o mesmo papel, que seria manter uma cobertura no solo,
evitando a perda de umidade com muita facilidade e dificultando ainda o desenvolvimento de ervas daninhas. A quarta dica, não menos importante do que as anteriores, diz respeito à periodicidade das regas nos vasos e jardineiras aí da sua horta. Como no período de inverno a tendência é que o solo se mantenha molhado por mais tempo, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, talvez até não fazer aquela rega tão frequente como se faz na época de primavera e verão, que a gente costuma às vezes molhar até 2 vezes por dia, né? No caso aí do inverno, 1 vez por dia está de bom tamanho e às vezes até, dependendo de como estiver a umidade do solo, dia sim, dia não, é o suficiente. Toma cuidado aí com umidade excessiva, porque isso pode favorecer o aparecimento de algumas doenças, principalmente doenças fúngicas, e isso poderia dificultar bastante o desenvolvimento das suas plantas. Quinta dica, e também muito importante, vocês não podem esquecer as adubações de manutenção das suas plantas para que elas cresçam viçosas, bonitas. Se forem plantas que vão te dar frutos, como tomate, como pimentão, como berinjela, você tem que fazer com que as flores apareçam, se mantenham na planta e essas flores acabem originando frutos muito saudáveis e muito saborosos. Eu vou também deixar aqui para vocês o link aí de um vídeo que a gente falou sobre adubação de manutenção, mas só para adiantar, é interessante que você faça uma cova em volta da planta, em forma de meia-lua, com 2 a 3 centímetros de profundidade, e ali você vai distribuir o seu adubo. No caso da adubação de manutenção, eu recomendo que se faça um adubo 1 para 1 para 1 para 1. Uma parte de humus de minhoca, uma parte de farinha de casca de banana, uma parte de farinha de casca de ovo e uma parte de farinha de osso misturada com torta de mamona. Se por acaso você ficar meio receoso, porque são 2 fontes de cálcio, tanto a farinha da casca de ovo como a farinha de osso que está misturada à torta de mamona, diminui aí a farinha da casca de ovo para meia porção. Então ficaria 1 porção de humus de minhoca, 1 porção de farinha de casca de banana, 1 porção da mistura de torta de mamona com farinha de osso e meia porção da farinha de casca de ovo. Isso vai manter suas plantas muito bonitas e muito saudáveis. E você poderia fazer essa adubação 1 vez por mês. Se vocês curtirem então esse vídeo, aproveitem, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e colegas, acione o sininho para receber as notificações, dá aquele joinha, porque isso é sempre um incentivo muito legal para que a gente continue trazendo conteúdos importantes e relevantes para vocês. Se quiserem fazer alguma sugestão de pauta, dar alguma dica ou mesmo fazer alguma crítica, fiquem à vontade, porque aqui a palavra de vocês sempre é muito respeitada e a gente sempre leva isso em consideração para projetar vídeos lá para frente e trazer coisas legais para vocês. Um grande abraço a todos e até o vídeo da próxima semana.